Olá! Sejam todos bem-vindos ao Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para que ajudem a ampliar o nosso alcance. Hoje vamos explicar por que o governo Lula não garante paz para os brasileiros. Com uma campanha desastrada, Lula obteve uma vitória muito apertada no segundo turno, com uma diferença de 1% contra Jair Bolsonaro, que, além de ter conseguido 58 milhões de votos contra 60 milhões do petista, ainda teve uma vantagem de ter conquistado mais 7 milhões de votos em relação ao primeiro turno. Ou seja, na prática, Bolsonaro perdeu de cabeça erguida, enquanto Lula, perdido em sua frente ampla, venceu as eleições de forma bem abaixo do que era desejado. Sem conseguir dialogar com as classes trabalhadoras que hoje veem em Lula um traidor, o hoje presidente da República tem que lidar com uma forte oposição, que lhe traz uma realidade amarga, muito diferente do conto de fadas da festa da posse com direito a choro do próprio presidente e da festa promovida por sua esposa, a Janja, o tal Festival do Futuro com uma grande maioria de nomes medíocres da música brasileira. Desde que foi anunciada a vitória eleitoral de Lula, os bolsonaristas reagiram de maneira enérgica. Protestos de caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro paralisaram rodovias em todo o Brasil. Protestos de bolsonaristas tomaram as avenidas do país e nas ruas muitos cidadãos comuns protestaram, mesmo que através de simples conversas do dia a dia, contra aquilo que entendem ser a volta do bandido e de sua quadrilha ao poder. Em Brasília, protestos de bolsonaristas passaram a ocorrer com mais frequência, com presença de algumas subcelebridades e influenciadores digitais que apoiam o fascismo. Os protestos bolsonaristas representam uma dura lição para aqueles que, podendo combater o então governo Jair Bolsonaro, se limitaram a fazer eventuais manifestações de rua na Avenida Paulista, em São Paulo, num clima que mais parece um carnaval de rua do que um protesto popular. As esquerdas, agindo assim de maneira festiva, fortaleceram o bolsonarismo, que sempre esteve atuante com motociatas, protestos raivosos e outros eventos. E agora os bolsonaristas começam a ir longe com a invasão ocorrida em Brasília, uma semana após a posse de Lula. Essa invasão contou com pelo menos 4.000 pessoas que vieram de uma centena de ônibus que haviam chegado à capital brasileira dias antes. Os bolsonaristas, com seu habitual uniforme com a camisa da CBF, subiram a rampa do Palácio do Planalto e invadiram os prédios do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, realizando atos de vandalismo e exibindo faixas pedindo o fim dos três poderes e a realização de uma intervenção militar para tirar Lula do poder. Lembremos que em várias partes do país, e da mesma forma em Brasília, bolsonaristas estavam acampados, na maioria das vezes perto de quartéis do Exército, para pedir a revisão dos resultados eleitorais, cumprindo o apelo de Jair Bolsonaro para que se realizem auditorias nas urnas eletrônicas. Os bolsonaristas alegam ter havido fraude em parte das urnas, pois consideram que Bolsonaro saiu vencedor das eleições, não aceitando a vitória de Lula na corrida presidencial. A invasão de Brasília repercutiu no Brasil e no mundo, e houve comparações com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, feita há 2 anos, por partidários de Donald Trump. Com o incidente, Lula pediu intervenção no Distrito Federal, e centenas de bolsonaristas foram presos, além de ter sido pedida a prisão do chefe de segurança pública do governo do Distrito Federal, Anderson Torres. Só que a decisão de Lula não é um capítulo final para a revolta bolsonarista, mesmo quando o atual presidente do Brasil tem anunciado, também, a abertura de inquérito e as providências da justiça contra os empresários apoiadores de Bolsonaro, que teriam financiado as revoltas de caminhoneiros, acampamentos e da invasão dos prédios dos poderes legislativo e judiciário. E antes que caiamos na tentação de chamar os bolsonaristas de patriotários, como a mídia esquerdista começou a fazer há poucos dias, devemos analisar o que se passa na mente de um bolsonarista. Para um bolsonarista, Lula é o bandido que comprou a mídia e as diversas instituições para retomar o poder. Ele é o chefe da corrupção que voltou para continuar saqueando o Brasil, se aliando a tudo isso que aí está, e trazendo sofrimento para o brasileiro considerado cidadão de bem e cristão. A volta de Lula soa como uma catástrofe para um bolsonarista, que associa o petista a uma ditadura comunista e gay, que irá favorecer bandidos, vagabundos e pessoas de má vida, legalizando as drogas e impedindo o cidadão de bem de se armar contra o banditismo. São visões dotadas de muito delírio e insanidade mental, mas devemos tomar muito cuidado. Afinal,
Os bolsonaristas não abrem mão de tais ideias, que parecem organizadas e coerentes para eles, e mesmo um fato sem relação com Lula, como a soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está associado a esse temor paranoico dos bolsonaristas, já apavorados com o revogaço que o petista realiza para inibir o uso de armas de fogo por cidadãos comuns. As esquerdas não podem ficar gracejando dos bolsonaristas, pois estes são um grupo bastante numeroso e altamente perigoso, num cenário em que pesquisadores apontaram a existência de grupos neonazistas até em cidades como Feira de Santana, na Bahia. Vale lembrar que as esquerdas não reconquistaram o protagonismo político e social, tendo reconquistado o poder político num sistema de alianças e acordos com a direita moderada, que foi responsável pelo golpe político de 2016 e abriu caminho para Bolsonaro. As esquerdas não se tornaram donas da história. O golpe de 2016 é um fato muito recente. Em dimensões históricas, o golpe ocorreu ainda há pouco. É um absurdo ver as esquerdas achando que podem tomar a história à força, e achar que estão com ela em suas mãos, quando sabemos que as esquerdas apenas viraram coadjuvantes, beneficiadas pelas brechas da mesma direita moderada que havia derrubado Dilma Rousseff pouco tempo atrás. É uma ilusão, também, achar que Lula é um pacificador. Lula não é um pacificador. Com um forte antipetismo existindo em todo o Brasil, Lula inspira ódios e conflitos muito fortes. A grande prova de que o governo Lula não garante a paz para os brasileiros é essa reação raivosa e constante dos bolsonaristas, que parecem não se sossegarem num único dia enquanto não conseguirem tirar o petista do poder. Embora Lula pareça conseguir resolver a situação, decretando intervenção federal em Brasília para punir os revoltosos bolsonaristas, a invasão dos prédios do Congresso Nacional e do STF são só um aperitivo para o que pode vir por aí. Coisas muito piores e mais complicadas irão ocorrer, não sabemos de que forma, mas que certamente serão fatos preocupantes. Os bolsonaristas tendem a ser mais violentos e tudo pode acontecer, até mesmo Lula morrer vítima de um atentado. A ideia de um país cheio de paz e de amor, um Brasil feliz de novo, está fora da realidade. Na vida real, o buraco é mais embaixo e a situação está cada vez pior. Foi o que tivemos por hoje. Pedimos para que divulguem, compartilhem e ajudem o nosso canal a ter o maior alcance. Agradeço pela atenção. Um abraço a todos.